Olá! Quem não tem dinheiro para pagar um advogado ou as despesas de um processo judicial fica sem atendimento jurídico? Não. Para isso, existe a Defensoria Pública. E no dia 19 de maio é comemorado o Dia do Defensor Público. Nós vamos entrevistar agora, no programa Alego Entrevista, o Defensor Público Geral do Estado, Dr. Domilson Rabelo da Silva Júnior. Muito obrigada, Domilson, por nos atender. Tá? E parabéns, antes de mais nada, né? Olá, é um prazer atendê-los, obrigado pelas congratulações. 19 de maio, né, Dia do Defensor Público, e temos muito a comemorar em Goiás, no Brasil, e, enfim, estamos aqui à disposição. Bom, então vamos começar, né? Eu já fiz a introdução falando da questão do atendimento, né? O defensor público, ele está aí justamente para ajudar quem não tem condição de pagar um advogado, né? Ou seja, o serviço é gratuito. Quem tem direito a um defensor público, Domilson? Bom, você falou muito bem, e eu só queria fazer um adendo para a gente tentar registrar que o acesso à justiça é uma política pública. A Constituição Federal está nas leis extraordinárias, né, infraconstitucionais, da mesma forma que nós temos direito ao acesso à saúde, à educação, lazer, moradia. Acesso à justiça é uma política pública reconhecida pelo Constituinte. Só que também a própria Constituição Federal reconhece que algumas pessoas não têm condições de arcar com as despesas de um advogado e com as custas de um processo. O sistema de justiça é, né, simbolizado por uma balança que tem um equilíbrio, e dentro desse equilíbrio, algumas pessoas atuam, né, algumas pessoas são atores e partícipes desse processo. Nós temos quem julga, que é o juiz, nós temos, por um lado, o Ministério Público, que é o fiscal da lei, temos as procuradorias, né, que representam aí os estados, os municípios, a União, e temos a Defensoria Pública do Estado e a Defensoria Pública da União. A Defensoria Pública, então, é uma instituição autônoma dentro desse sistema de justiça que fomenta, que prospecta, que leva, dentre outras atribuições, né, essa política pública de acesso à justiça. E como você perguntou, né, quem tem acesso a um defensor público? De forma ampla, a Constituição Federal diz: as pessoas que não têm condições de pagar por um advogado. Só que a gente pode esclarecer e trazer mais informações para dizer o seguinte: todas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade podem ter acesso aos serviços prestados pela Defensoria Pública. Se a gente for pautar somente pelo aspecto econômico, hoje, no estado de Goiás, pelas nossas normativas internas, quem recebe até 3 salários mínimos pode buscar os serviços da Defensoria Pública. Mas eu quero dizer, não só temos o recorte econômico, ele é fundamental, ele é necessário por um critério de justiça, é óbvio, porque a capacidade é finita, né? Não temos um leque infinito de acolhimento. Então, o primeiro recorte... Quantos defensores, Domilson, hoje no estado? Hoje, em Goiás, nós somos 84 defensores públicos. Um número daquilo que seria necessário, mas também, né, é de se considerar que Goiás é um dos últimos estados da federação a implantar e instalar a sua Defensoria Pública. Eu sei que é novinha, até foi em 2011, né, que ela foi instalada aqui no estado. Exato, perfeito, 2011. Nós comemoramos agora, né, 9 anos da instalação dela. É uma muito jovem, estamos nos primeiros passos sólidos, construídos em base sólida, mas se a gente tiver se nós tivermos por parâmetro temporal que a Defensoria Pública ela é criada no sistema de justiça em 1988, né, quando é promulgada a nossa atual Constituição da República Federativa do Brasil,
a gente observa que Goiás, um dos estados que tardou na instalação e implantação. 84 defensores públicos hoje, como eu disse, um número aquém, considerando 7 milhões, né, de habitantes, né, um grande número de potenciais assistidos, enfim, a necessidade de Aqui expansão. no nosso estado, né? E pelo que o senhor está falando, a gente tem a unidade só aqui na capital mesmo, por enquanto. Olha, a Defensoria Pública hoje está concentrada em Goiânia, a capital. Estamos em Aparecida de Goiânia, Trindade, Iumas, um defensor público em Anápolis e um defensor público em Brasília, atuando nos tribunais superiores. Não é muito, né, defensor? Então, Não, assim, acaba que tem que vir para cá, né? Mas aqui Aparecida, Goiânia, né? Ou Brasília, ou exato. seja, a demanda é maior, né? Com certeza. A demanda é maior, assim, se a gente for prospectar, né, isso dados técnicos extraídos por exemplo, do Instituto Mauro Borges, né, que é um instituto de referência técnica no seu trabalho, uma situação, uma região muito vulnerável, vamos assim dizer, o entorno do Distrito Federal. Imaginemos ali Cavalcante, São Domingos, a gente faz alguns trabalhos remotos nessas regiões, mas assim, a demanda lá é muito grande, a Defensoria Pública precisa chegar lá. E é interessante que o próprio legislador, ele já previu isso. Em 2014, foi feita uma emenda constitucional, modificando o texto do artigo 98 do ADCT, e ele falava o seguinte, até 2022, onde tiver um juiz e um promotor, tem que ter um defensor. Como eu disse no começo da fala, esse é o equilíbrio do sistema de justiça. E a Constituição fala o seguinte também, a Defensoria Pública deve chegar prioritariamente onde tiver, primeira coisa, maior adensamento populacional. Segunda coisa, menor índice de desenvolvimento social. Então, assim, o legislador foi muito sábio, muito coerente nas premissas dessa expansão. Vamos falar Pode um falar. pouquinho da atuação da defensoria, né? Porque a área jurídica é enorme, né? Tem divórcio, separação, pensão alimentícia, uso capião. Quais são as áreas, né, de atuação da defensoria pública? Pelo menos aqui em Goiás, para a gente saber. Em Goiás, a Defensoria Pública do Estado atua perante a Justiça Estadual. Então, a gente atua na área de família, tudo relacionado à área de família, como você bem disse. As questões relacionadas à pensão, guarda, curatela, divórcio, sucessão, inventários, né? Atuamos na área civil, contratos, uso capião, questão de loteamentos, questão relacionada a cartão de crédito, juros bancários, concessionárias de serviço público, atuamos na área da infância e juventude. Ontem mesmo, né, publicamos uma campanha contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Atuamos na área da saúde, e esse é uma grande porta de entrada, a área de saúde, no que diz respeito a medicamento. Para pegar remédio e internação, né, Domilson? Remédio, internação, questão de plano de saúde, UTI, deslocamento, exames, enfim. Vocês estão sendo muito procurados agora nessa época do coronavírus, da pandemia? Como é que tá? Estamos. É até interessante, eu fazia esse balanço dias atrás. Na média, a Defensoria Pública recebe em torno de 900 pessoas dia nas suas unidades. São poucas unidades, né? Então, só para ter uma noção, em 2019 foram quase 250 mil atendimentos. E nesse balanço de coronavírus, de trabalho remoto, nós estamos contabilizando em torno de 600 contatos dia. Nós nos reinventamos com e-mail, aplicativos de celulares, telefone, nos reinventamos. Mas Claro. A demanda continua crescente. Porque a demanda é grande, vocês ainda têm que evitar as aglomerações, né? O senhor Exato. sabe, a gente tem a unidade lá na Assembleia Legislativa e, assim, vive cheia, né?
sempre com a fila do lado de fora, mas graças a Deus está funcionando, né? As pessoas estão tendo atendimento, né? Não, eles estão tendo atendimento e as coisas geralmente, assim, a gente pode dizer que alguns fatos e eventos são efeito cascata. Então imagine só, nesse momento, né, algumas pessoas, enfim, precisaram de pensão, outras precisaram de regulamentar uma guarda. A vida é dinâmica, ela continua Sim. acontecendo. Então, essas pessoas sim estão nos procurando e a gente tem conseguido, com criatividade, atendê-las. Certo, então o senhor falou que o ano passado foram 250 mil atendimentos e Quase agora 250 mil. e Esse agora está sendo 600 por dia, mais ou menos. só no mês de março, a gente contabilizou 10 mil atendimentos. Mês de março, que estava no trabalho, que teve um parte de trabalho remoto já, né? Certo. Domilson, eu te cortei no comecinho, mas você falou da questão econômica, né? Quem tem direito é quem ganha até 3 salários mínimos, mas tem a questão da vulnerabilidade também, ou seja, se a pessoa ficou desempregada, principalmente agora, né? Durante a pandemia, a pessoa Exato. está desempregada, não tem renda nenhuma, ela tem direito à defensoria? Tem direito à defensoria pública. A vulnerabilidade, ela abarca perfeitamente isso que você acabou de exemplificar. Abarca a gente imaginar um idoso, uma mulher em situação de violência doméstica, uma criança, um adolescente. Ah, Infelizmente, né, muitas questões, elas não são só econômicas, né? Então, nós temos que atuar. Um exemplo muito corrente, né, e bem rápido. Questão de violência doméstica. Às vezes a mulher vítima de violência, ela tem patrimônio, teria direito a esse patrimônio, só que na situação de violência que ela vive, ela não tem acesso ao patrimônio. O marido, o companheiro, enfim, às vezes vetou o cartão de crédito, tirou ela acesso à conta bancária, isso é uma das formas de violência, né? Então ela não tem É. condições de contar ninguém. Então a Defensoria Aí Pública ela atua, procura a defensoria. a Defensoria Pública e nós atuamos em favor dela. Que bom, Domilson. Bom saber um pouquinho do trabalho da Defensoria Pública aqui no estado de Goiás e saber que ela está atuante. Nós agradecemos muito a sua entrevista, parabenizamos de novo pelo seu dia e torcendo aí para aumentar, né, o número de defensores e as unidades, né, no estado de Goiás. Olha, nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado mais uma vez pelas congratulações. Divido-a com todos os meus colegas, e não só os defensores públicos, né? A Defensoria Pública é um conjunto de pessoas, são servidores, são estagiários, são voluntários, são terceirizados, pessoas que eu tenho o maior carinho e orgulho de dizer que trabalham com comprometimento, trabalham com dedicação. Sozinho não fazemos nada, né? Agradeço muito a abertura do espaço, a Assembleia Legislativa sempre muito parceira e carinhosa com as nossas demandas e pautas. Nosso espaço aí está muito bem reservado, preservadinho. Nós estamos ansiosos para retomar um atendimento presencial, mas sabemos que o momento exige cautela. Se puder, fique em casa, viu, pessoal? E muito obrigado mais uma vez, parabéns por tudo aí. Estamos à disposição naquilo que for necessário e possível. Muito obrigada. Entrevistamos então Domilson Rabelo da Silva Júnior, defensor público geral do estado de Goiás. Muito obrigada. Até mais. E ainda falando sobre defensoria pública, nós vamos conversar agora com o deputado estadual Virmontes Cruvinel Filho. Ele não é defensor, mas ele é procurador do Estado, licenciado, e foi um dos grandes atuantes da Defensoria Pública na Assembleia Legislativa de Goiás, que tem sim uma unidade da Defensoria Pública. Obrigada, viu, deputado, por nos receber aí na sua residência. Eu agradeço a oportunidade, é muito bom estar aí participando junto com vocês aí da TV Alegre, né, de tudo da comunicação na Assembleia, falando um pouquinho dos direitos das pessoas e a importância da Defensoria Pública nesse papel. Principalmente em tempos de pandemia, né, deputado? A gente conversou agora mesmo com o Domilson, que é o defensor geral do Estado, e ele falou que as 5 unidades aqui na capital estão super procuradas,
mais ou menos 600 pessoas por dia estão buscando seus direitos, né? São pessoas que às vezes estão desempregadas, ganham até 3 salários mínimos, né? Pessoas em vulnerabilidade, né? Papel importantíssimo da Defensoria Pública. Sem dúvida nenhuma, a importância de consolidar esse acesso gratuito, né, à justiça às pessoas é essencial, e essa tarefa cabe à Defensoria Pública, consolidada na Constituição Federal. Aqui em Goiás, aí, passando por momentos de muitas conquistas, mas já passado também momentos, né, a luta pela implantação da Defensoria Pública, a luta pelo concurso, pela aprovação daqueles que foram, e nomeação daqueles que foram aprovados. Então, desde o início, nós temos participado dessa luta, acompanhado esse valioso papel e consolidado essa caminhada, não só uma vez com concurso público, consolidando a quantidade de defensores aí, mais ampla, né, e agora, nesse segundo momento, permitindo essa expansão, não só na capital, mas também em cidades do interior, onde que esse acesso à justiça é tão necessária. A Defensoria Pública tem ampliado isso, feito parcerias com várias entidades, várias entidades que fazem trabalhos voluntários, de proteção à criança, de proteção à mulher, né? E também essa importante parceria com a Assembleia. Nós já percebemos isso na forma concreta, onde que a Assembleia Legislativa é a casa do povo. A partir do momento que a gente tem uma unidade física da Defensoria lá, várias pessoas que vão ali em busca do deputado na orientação de projetos, para resolver problemas aí das suas cidades, dos seus bairros, né? Ela pode também buscar esse acesso à justiça. Por isso, sai essa realidade da parceria concreta, a importância de ressaltar também que é nosso pedido, presidente Lissauer, a criação do espaço físico, né, dando mais comodidade às pessoas que lá procuram, e muitas dessas pessoas, como você disse, em situação de vulnerabilidade. E percebemos que são várias coisas aí que podem ser garantidas, né? Essa luta por orientação do auxílio ao benefício, nós percebemos outras coisas ligadas à questão do acesso à educação, muitos problemas acontecendo nesse momento agora, a dificuldade do acesso à internet, várias famílias que não têm essa condição aí, está tendo a internet de qualidade em suas casas, e muitas das vezes também limitado pela oportunidade de acontecer em algumas cidades o caso de retirar, inclusive, as aulas, né, como aconteceu aí no município de Goiânia. Então é nesse momento que aparece sim, a Defensoria Pública para assegurar esse direito às pessoas, e feito com muita responsabilidade. E é importantíssimo isso que a gente está fazendo, deputado, da divulgação, porque muita gente não sabe até desse direito, né? É um direito constitucional a pessoa ter uma assistência jurídica. E isso foi consolidado na Constituição, esse papel da Defensoria Pública como atividade essencial, de garantir o acesso jurídico às pessoas que precisam, que não têm condições aí de estarem arcando despesas, né, e dando igualdade também na participação aí dentro de um processo onde há uma parte, às vezes uma parte com poder aquisitivo, que pode constituir um advogado, e essa pessoa às vezes ali não teria a assistência assegurada. Então vem esse papel essencial de garantir o equilíbrio da justiça, no julgamento dos casos, no acompanhamento das ações, né, e destacando esse valor aí que o defensor público tem. E até nesses tempos de quarentena, tenho conversado com vários defensores e visto aí o atendimento deles, tanto também através das chamadas de vídeo, o atendimento por telefone, um plantão de atendimento às pessoas, né? Então, enfim, não pararam as atividades e, pelo contrário, aumentaram muito também aí com respostas dignas aí às pessoas. Tá, o deputado, a unidade lá da Assembleia, a unidade física da Defensoria Pública, lá no prédio da Assembleia, ele tem uma atuação que é da área civil, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Em 2018, o Domilson me passou um dado aqui, que foram 10 mil atendimentos só em 2018, né? Eles ainda não fecharam em 2019, mas acreditam que vai extrapolar, né? Claro. E, por enquanto, está 600 por dia, né? Agora na pandemia. Com certeza, 2020 vai ser o ano com mais atendimentos, né? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse atendimento na área civil. Separação, divórcio, o que é? Pois é, a área civil permite esse atendimento em amplas áreas, né? Em amplas áreas que englobam dentro do civil. Essa parte de direito de família, investigação de paternidade, questão de separação, divórcio, né? Também outras situações ligadas à questão do consumidor, que muitas das vezes compra algum produto, alguma mercadoria que está com problema, pode também
ser atendido lá, na garantia de algum contrato que não foi cumprido, como, por exemplo, um contrato de prestação de serviço, esse acesso a serviços essenciais, como é o caso de saúde, a busca de um medicamento de alto custo, a busca de um atendimento à escola, né, escola também com vagas, as escolas no CMEIs, para as crianças aí, e nesse tempo de dificuldade é um problema maior ainda, né? Então, todas essas áreas aí permitem ser tratadas na pauta civil, ficando também o atendimento criminal em outra unidade da Defensoria Pública, né? E lembrando que a parte previdenciária é feita pela Defensoria Pública da União, e não pela Defensoria Pública do Estado. Pela matéria previdenciária tratada pela União. Mas, enfim, em destaque é o trabalho lá que é feito na unidade da Assembleia, então de forma bem ampla, desde pauta de família, questão de contratos, acesso a serviços essenciais como saúde e educação, o que engloba aí grande parte dos assuntos do dia a dia das pessoas e das famílias. Tá certo. E agora essa procura grande, né, deputado? A gente tem que evitar aglomerações, fica complicado, né? Mas na Assembleia, como é que está o atendimento? Foi suspenso temporariamente ou vocês estão encaminhando para outros locais? A Defensoria Pública também está com a atividade de um plantão, onde que além do telefone, né, estão disponibilizando a necessidade também, às vezes, de WhatsApp, enfim, facilitando esse atendimento às pessoas de uma maneira geral, não só na unidade, mas esse plantão geral da Defensoria Pública, e o que facilita ainda mais procurar uma unidade física ou outra, né? Então facilita aí a todas as pessoas e depois eu tenho certeza que esse telefone aí pode ser divulgado, todos também que acompanham a gente pela TV Alerta. Deputado, muito obrigada. Então, parabéns aos defensores públicos, né, que fazem esse belíssimo trabalho e o senhor atuando, né, para que continue essa unidade na Assembleia que está sendo um sucesso, né? Eu aproveito para agradecer também a vocês, né, que sempre têm divulgado, é um serviço público, então tem que divulgar. E na Assembleia, junto com o presidente Lissar, com todos os deputados aí, tivemos apoio aí nessas votações aí que criaram e consolidaram a carreira, que garantiu a questão dos vencimentos, que permitiu a ampliação da defensoria por todo o Estado. Então a Assembleia também, como um todo, né, percebe essa importância da defensoria concreta. Ao votar uma matéria como essa, ao defender a aprovação dos aprovados, a nomeação dos aprovados nos concursos aí dos defensores, nós temos a certeza que estamos fazendo isso pelas pessoas, garantindo que todos aí possam ter essa oportunidade de acesso à justiça. Então, nós só temos aí a celebrar o dia de hoje como um dia importantíssimo aí para o cidadão brasileiro e principalmente aqui para o cidadão goiano. Tá certo. E só lembrando que mesmo a pessoa que ganhe mais 3 salários mínimos, mas ficou desempregada e está numa situação de vulnerabilidade, pode procurar a defensoria.